Fala tricolada, Bilizinha, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui nesse canal. Eita, nesse cenário espetacular. Tem até onde encostar. Olha, fazer um vídeo assim. Se inscreva nesse canal, dá essa moralzinha pra gente, compartilha com seus coleguinhas de escola. Tamo juntos, esse aqui é o Fluminense Futebol Clube, esse é o canal da família tricolor. Tem um link aqui embaixo da Amazon. Usa meu link, cara, quando for comprar alguma coisa, compra pelo meu link aqui embaixo na descrição. Tamo junto, tamo bonitinho, vamos pro nosso vídeo. Fernando Diniz vai repetir o time da vitória sobre o Vasco, porque ele não é bobo. Uma coisa que o Fernando Diniz não é otário. O cara é malandro, ele é esperto. Viu que deu certo contra o Vasco? Mudou a ideia dele. Ele fez o básico, tirou o Lima e colocou o Martinelli de novo na posição dele de origem. Martinelli afundou a caravela vascaína praticamente, nosso pirata Martinelli. Na zaga ele colocou o Manuel, um zagueiro espanador, bola pro mato que joga de campeonato, ao lado do Felipe Melo. Resolveu o problema. Ganhou um clássico e não ganhava 13 jogos. E ele inteligentemente vai pegar o Cerro Porteño, um time pesado, time forte, em posição física, não é um time bom tecnicamente, e vai colocar um zagueiro ali, dois zagueiros experientes. É praticamente o mesmo time que encarou o Vasco. Eu vou só falar a escalação para vocês, para ficar memorizado, né? O Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga ali com Manuel e Felipe Melo, na lateral esquerda o Marcelo, a zaga bem experiente. No meio de campo o André, né? Aquele Romeu e Julieta, espetacular, aquela combinação espetacular do André, ao lado dele o Martinelli um pouquinho mais à frente, né? Ao lado do mágico Ganso, um dos principais jogadores ali na armação de jogada, ou o principal. E no ataque, o Arias, o Marquinhos e o Germancano. O Fluminense que foi ao Paraguai, já se encontra lá, sem um reserva imediato pro Cano. Que o Cano ele possa jogar pelo menos aí os 90 minutos. Tem o Matheus Reis, que ainda é jovem, tem 17 anos, pode fazer essa função de centroavante, é um jogador muito promissor. Mas uma coisa que me chama a atenção é o João Neto, que está emprestado ao CRB, né? Seria interessante o Fluminense ver se tem como trazer esse jogador de volta, né? Se tem alguma coisa no contrato desse jogador que possa ele ser utilizado em caso de alguma necessidade por parte do Fluminense. Seria interessante ter o João Neto no elenco, já que está com esse problema aí com os 4 jogadores, com aquele fato lá no hotel. E falando desses 4 jogadores, John Kennedy, Alexander, Arthur e Cauã Elias, o Renato Augusto, isso aí foi um dos motivos do Fluminense não ter dado uma multa financeira apenas para os jogadores. Porque a gente vê pessoas falando nas redes sociais, por que punir também o Fluminense, afastando os jogadores, já que o John Kennedy é o reserva imediato do Cano, o Cauã Elias é o reserva imediato do John Kennedy, né? São 2 centroavantes. O Alexander, que joga na lateral esquerda e joga também no meio de campo. Por que punir também o Fluminense na tabela com os jogadores? Por que não somente multar financeiramente? Por causa dessas coisas que eu vou falar para vocês. Se você leva esses jogadores para o Paraguai, você traz o problema junto com eles. E o Renato Augusto, na entrevista, deixou bem claro que nesse momento o mais importante é focar na partida, no jogo dessa quinta-feira, que está valendo 3 pontos. Como eu falei, com o empate do Colo-Colo com a Alianza Lima, uma vitória do Fluminense faz o Fluminense se distanciar e ter mais tranquilidade de tocar esse grupo, que é o grupo A, que não é um grupo fácil. Pensei que fosse fácil, mas não é. É um grupo complicado, é um grupo enjoado. Então levar esses jogadores para lá é a imprensa, né, fulano, ciclano, perguntando o que aconteceu lá, o que aconteceu. É tirar esses jogadores do foco. A suspensão, a multa e principalmente a suspensão do jogo contra o Corinthians é de afastar esses jogadores do foco e tirar esses jogadores de perto do grupo, para que o grupo focasse somente na vitória contra o Cerro Porteño. Por isso que esses jogadores, mesmo prejudicando tecnicamente o time e o banco de reserva, que fica bem enfraquecido com a ausência desses jogadores, é trazer o foco. Quer ver? Olha o que o Renato Augusto disse. A primeira entrevista, chegou lá no Paraguai, a primeira entrevista que ele fez, já meteram logo essa pergunta para ele.
Ele disse o seguinte: fomos pegos um pouco de surpresa. Faz tempo que a gente não vê coisas assim. É isso que esses 4 jogadores precisam botar na cabeça deles, que isso acontecia na década de 80, 90, hoje no futebol profissional, esse tipo de comportamento não cabe mais. E olha que o Renato Augusto não é nenhum garoto, já passou dos 30. Para um jogador experiente, rodado como o Renato Augusto, dizer que faz tempo que a gente não vê coisas assim, hotel, mulher, essas paradas, o que aconteceu com esses jogadores, mostra que o futebol hoje, 2024, tem que ser levado com mais seriedade e que esse tipo de comportamento não cabe mais. E o Renato Augusto disse bem claro nas entrelinhas quando disse isso. Faz tempo que a gente não vê coisas assim. É ruim para a imagem de todos, do clube, do Fluminense e dos jogadores. É ruim para a imagem desses jogadores. Uma situação delicada, mas não podemos que isso interfira no campo. É focar no jogo de quinta-feira e não criar ainda mais problemas. É focar no jogo, ele repete. É focar no jogo, é isso mesmo. Não cabe mais esse tipo de comportamento. Ele não tem visto mais isso acontecer, de concentração, esse ato de indisciplina como ocorreu, e que o Fluminense tem que focar no jogo. E a diretoria fez o correto, afastou esses jogadores desse jogo contra o Cerro Porteño e no jogo contra o Corinthians lá em Itaquera, para que o time focasse nessas 2 partidas. E depois, quando a poeira baixar, quando os ânimos ficarem mais tranquilos, aí os jogadores são reintegrados e o Fluminense volta a ter o seu elenco completo. Não cabe mais, né, irmão? Não cabe mais esse tipo de comportamento. A gente sempre fica pedindo um futebol mais profissional. Isso também tem que partir, não só da parte dos dirigentes, mas partir também dos jogadores, essa atitude profissional. E o Fluminense está certíssimo em exigir isso. Olha só, cara, vou ler aqui uma situação, foi trazida pelo Vitor Lessa, também pelo GE, do ocorrido no dia. O John Kennedy, o Alexander, o Arthur e o Cauã Elias não esperavam que a festinha, entre aspas, feita no hotel fosse vazar. Nós vivemos, esse jogador está completamente fora da realidade e precisa que alguém oriente a vida desses jogadores, a vida profissional, no geral. Porque achar que não vai vazar, hoje nós vivemos num Big Brother, né? Um Big Brother, tem câmera em tudo quanto é lugar. É impressionante, eles estão num outro mundo, não é possível. Eles não esperavam, e se ninguém falasse nada, se não divulgasse nada, estava tudo certo. Então tá. Feita no hotel fosse vazar. Muito menos que o Fluminense aplicaria uma punição e tornaria público antes mesmo que o ocorrido chegasse à imprensa. Aí ficaram surpresos que o Fluminense foi o primeiro veículo, né, o próprio clube, divulgasse isso na imprensa. E, repito, o Fluminense está certo em fazer isso. Antes que a imprensa dê, vamos aqui nos antecipar, vamos trazer a punição para dizer que aqui é um clube sério e é assim que a gente trabalha. Quando perceberam que foram flagrados, ficaram bastante assustados e perceberam a gravidade da situação. Só depois, né? A prova definitiva foi a gravação das câmeras do hotel. Após reclamação de outros hóspedes, lembrando, o Fernando Diniz mora nesse apart-hotel. Ele é morador. Ele mora lá, não só ele, é parte da comissão técnica do Fluminense, trabalha com o Fernando Diniz, mora nesse hotel. Incrível, né? Na casa do Diniz. A prova definitiva foi a gravação das câmeras do hotel. Após reclamação de outros hóspedes, seguranças foram buscar as imagens da movimentação dos jogadores e perceberam que um outro quarto, em outro andar, foi reservado para as mulheres. Estavam todos ali. O andar onde os jogadores ficam normalmente é monitorado por um segurança, o que dificulta qualquer movimentação inesperada. Foram ocupar um outro andar, mais tranquilo, sem o olhar do segurança, sem a presença dos outros jogadores, para fazer a bagunça ali. Deu ruim. Internamente, a expectativa é de que a punição seja um aviso definitivo de que tais indisciplinas não serão toleradas. Esse é o recado. Quando pune, quando afasta,
quando tira do convívio dos outros jogadores por 2 partidas, é para dizer, olha, esse tipo de comportamento nós não permitimos mais aqui no Fluminense. Não é permitido. E o recado foi dado. Basta a eles, como esponja, absorver e dar um sentido mais profissional na carreira. Porque esse tipo de comportamento, como o Renato Augusto falou, não existe mais. É ruim para os atletas e é ruim para a instituição. Se ele não pensa na carreira dele, na vida dele, pense no Fluminense. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos. Tô indo nessa. Flui!